Oi, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje, como vocês estão vendo, tudo preto e branco assim, bem oh my gosh, estilo. Porque hoje vamos falar sobre a nova série do Paul McCartney 3, 2, 1, que é uma série que lançou ontem pro streaming Hulu. Se vocês forem pesquisar Hulu, vocês não vão encontrar essa série porque Hulu não tem no Brasil. Mas legalmente falando, essa série só vai ser lançada no Brasil dia 31 de agosto com um novo serviço de streaming Star Plus que fica dentro do Disney Plus. Então, até lá muita gente não vai conseguir assistir. Não posso falar dos outros jeitos porque eu não posso, entendeu? Mas tudo bem, vocês já sacaram. E hoje eu vou dar o meu review. Então eu vou dizer tudo o que eu achei sobre essa série, desde, sei lá, tudo. Não sei nem o que dizer. Eu vou falar de absolutamente tudo. Não tudo. Eu também quero que vocês vão lá e assistam e pensem o que vocês quiserem pensar. Mas eu queria já deixar um avisinho antes de começar, que este vídeo vai ter alguns spoilers, algumas coisas que aconteceram, eu vou dizer, algumas histórias e tudo mais para dar uma contextualizada para vocês. Mas toda vez que eu começar a falar alguma coisa com spoiler, o redor aqui da tela vai ficar vermelho para vocês ficarem atenção, spoiler. Toda vez que ficar vermelho, pula pra frente ou deixa o vídeo rolando sem áudio e volta quando a tela voltar a ficar normal. Então, McCartney 3, 2, 1 é pra falar sobre as composições e também, não apenas as composições, mas também sobre como o Paul toca em algumas músicas dos Beatles que não foi ele que escreveu. Então, é sobre absolutamente tudo que envolve fazer uma música. Desde escrever a música até fazer harmonias, aí gravar a música, tudo isso ele fala nessa série. A série tem 6 episódios, totalizando mais ou menos umas 3 horas, mais ou menos, não é exatamente cravado 3 horas, mas é quase assim 3 horas ou 3 horas, eu não lembro direito agora, mas muito conteúdo, muita coisa assim que pode atrair desde uma pessoa que conhece os Beatles, mas não sabe absolutamente nada sobre eles, mas também atrai pessoas que já têm bastante conhecimento e pode ouvir histórias provavelmente novas, o que acaba agradando esses dois polos. Então, você pode trazer aquele familiar que gosta das músicas dos Beatles, mas não sabe muito sobre as histórias por trás, e botar ele pra escutar, pra assistir essa série, que vai ser uma coisa que vai ser muito bom. Recomendo assistir com alguém, porque, tipo, depois que o episódio termina, é muito bom ficar comentando com a pessoa do seu lado, ou não, ou via internet, comentando com ela o que vocês acharam do episódio, sabe? É muito legal de fazer isso, de tipo juntar uma galerinha e comentar sobre, uma coisa que eu realmente indico fazer. A série não vou dizer que é totalmente preto e branco, mas a parte do Rick Rubin e do Paul é preta e branca, e aí em alguns momentos aparecem algumas imagens, tanto foto quanto vídeos, e algumas delas são coloridas digitalmente, então é pra dar uma destacada. Eu tinha lido alguns reviews que as pessoas disseram que quebra muito o andamento da série, essas coisas, e eu não vejo como isso, eu vejo tipo, sabe? É como se a série fosse preta e branca pra... Como eu vou explicar isso?
Pra mim a série é preta e branca, dando essa sensação de antigo, vamos dizer assim, porque as pessoas quando veem algo preto e branco já pensam em antiguidade ou dramatização ou várias outras coisas. Em preto e branco traz um pouco do ar dos velhos anos bons, vamos dizer assim, e o colorido dá um destaque bem legal pra tipo assim, olha, esses são os anos de ouro, entende? Não sei se eu expliquei muito bem o que eu quis dizer, mas eu espero que sim. Então tem várias imagens, não todas, obviamente, porque tem muita coisa que é muito difícil colorir digitalmente, então algumas coisinhas não vão estar coloridas. Quando tem, por exemplo, todos os Beatles em um vídeo, impossível colorir digitalmente em pouco tempo. Levaria bastante tempo pra ir frame por frame, arrumar e tal, essas coisas assim. Mas é muito bom de tipo ver essa diferença assim do preto e branco e de repente um destaque, que é os Beatles no estúdio, ou sei lá, Paul McCartney sendo lindo, sei lá. Sei lá, alguma coisa nesse estilo. Então, eu gostei bastante disso, por mais que muitas pessoas falaram mal, que dá uma quebra de clima, e não dá. Se deu pra vocês, não sei porquê, porque realmente não acho que foi nessa ideia que eles, a ideia que eles tiveram de dar essa quebra. Também queria falar muito da iluminação. É uma coisa que eu tive que aprender 2 vezes na faculdade, porque eu rodei em iluminação, porque é uma coisa difícil. As pessoas acham assim, é só ligar a luz e tá lindo, maravilhoso. Não é assim que funcionam as coisas, né? Se tu for fazer uma coisa mais profissional. Então, eu aprendi 2 vezes e acho que agora eu aprendi de verdade. A iluminação é muito boa, muito boa. E uma coisa que eu quero destacar é toda vez que toca uma música, dependendo do ritmo da música ou do jeito da música, as luzes piscam de um jeito sincronizado com a música, sabe? Tipo, eu vou dar um exemplo de uma música. Então, eu vou botar spoiler alert, se você não quer ouvir que música é essa. Mas uma música que, por exemplo, dá pra perceber bastante essa ritmação junto com a música é Live and Let Die, que fica bem certinho assim na música e, sabe, traz aquele sentimento do show mesmo, das luzes, pá, loucura, uau! Assim que eu me senti. Então, é uma série extremamente bem gravada, obviamente. E é muito bom, obviamente, sempre é muito bom ouvir o Paul falando sobre o processo de gravação, o processo de escrever as músicas e tudo mais. Sempre é bom ver ele falando sobre uma coisa que ele ama tanto fazer, que é música. Quando tu tá assistindo, tu vê que ele fica extremamente assustado que ele é o Paul McCartney. É assim que eu me senti em alguns momentos da conversa, quando a conversa ia, que o Paul ficava tipo, nossa, eu que fiz isso, sabe? Tipo, que loucura. Aí a minha cabeça até pensou, tipo, as pessoas vão dizer que esse não é o Paul McCartney, porque o Paul McCartney morreu em 1966 e é por isso que ele fala que fui eu que fiz, mas foi só um pensamento aleatório que apareceu pra mim no meio do processo. Mas é muito legal, assim, ver ele mesmo se assustando, tipo, meu Deus, eu sou o Paul McCartney, sabe? Tipo, como assim eu sou o Paul McCartney? Também é muito bom ver o produtor, que é o Rick Rubin, fazendo os comentários certos nas horas certas, fazendo os questionamentos certos na hora certa, sabe? Tipo, eu acho que se fosse uma coisa muito jornalística ou se botasse alguém que não é do meio ali pra entrevistar, talvez não fosse tão bom como foi.
Porque eu não tô dizendo muito por causa da mesa de som, de tipo mexer pra ouvir mais vocais, tirar vocal, essas coisas assim. Eu não tô dizendo nesse ponto, eu tô dizendo mais assim de tipo, ele saber o momento de falar, saber o momento de escutar, sabe, tipo, tudo bem orquestrado e tu se sente como se estivesse numa conversa de pessoas assim, tipo, elas te chamaram pra vir jantar contigo e aí tu ficou só lá no canto ouvindo a história e não querendo comentar nada porque o cara faz os comentários, alguns comentários que tu quer fazer, que tem uma música em específico que eu até anotei aqui que eu queria falar, então troço vermelho de spoiler. O Paul fala de Waterfalls, que tem algumas coisinhas ali no meio que ele gostaria de fazer uma mudança, essas coisas assim. E Rick Rubin fala, não, ela é perfeita do jeito que ela é. E é realmente um comentário que a gente que gosta muito do McCartney 2, porque eu sei que tem muita gente aí que não gosta do McCartney 2, mas vocês ainda não entenderam, sabe? Vocês não entenderam a genialidade. Todo mundo tem o seu tempo pra entender a genialidade de McCartney 2, mas o cara faz o comentário certo que eu fiz, tipo, nossa, mas é perfeita desse jeito. Ele literalmente falou a mesma coisa, mas é perfeita desse jeito. E aí tu se sente no lugar dele, sabe? De tipo, ele tá falando exatamente as coisas que eu falaria. que eu falaria. Então, isso que é muito legal, sabe? Tu não sente como se fosse um documentário maçante, chato, insuportável. Tu sente assim, como se tu estivesse participando de uma conversa entre amigos. Parece que tu tá fazendo parte daquilo, mesmo que teus comentários não são escutados pelo Paul. Tu se sente parte daquilo. Como eu disse, algumas coisas, talvez fãs muito conhecedores de Beatles talvez não sabiam, ou vão questionar o Paul, porque, sei lá, a história só apareceu agora. Mas um pensamento que eu tive é que Beatles é infinito. É uma coisa que eu tava falando com a Gabi, a Gabi é minha amiga, que eu sempre falo aqui. A gente tava assistindo os episódios e a gente até falou sobre isso, que Beatles tem uma infinidade de coisas. É muito louco de pensar de tipo, não tem fim. Quando tu acha que sabe tudo, não sabe nada. Quando tu acha que não sabe nada, sabe até razoavelmente bastante. Sabe, é como se, vamos dizer assim metaforicamente, um copo que nunca enche. Quando tu acha que tá quase na borda, assim, terminando, aparece 70 coisas a mais, sabe? Então, é muito bom ser fã dos Beatles. É muito bom ser fã dos Beatles, que pena pra quem não é. É tipo isso, tem muita história pra ouvir, muita coisa pra ler, muita coisa pra saber, muita coisa pra ouvir e parece que nunca vai chegar até o final do copo. É como se fosse um copo interminável, que cada momento aparece mais coisas. Isso me deixa bem alegre e orgulhosa de ser Beatlemaníaca. Eu sempre sinto isso, que tipo, mesmo que se tu chamar o Paul pra, sei lá, comentar sobre outras músicas, sempre vai ter uma história nova. Ou ele vai, sei lá, ou comentar sobre a mesma música e aí lembrar de histórias novas. Então é bem isso, chamar o Ringo pra comentar as mesmas músicas e ele ter pontos de vista diferentes. Então é bem isso, sabe, de tipo ser uma infinitas possibilidades, sabe, de tipo não terminar nunca mais. E é uma coisa que é muito bom, sei lá, eu não sei se vocês compartilham do mesmo sentimento que eu, mas eu me sinto muito assim, de tipo, é muito bom, meu Deus, eu não sei o que fazer da minha vida. Mas eu tenho pra comentar sobre a série sem spoilers pra começar a falar com spoilers. Mas quem não quer spoilers, pelo menos fique até o final do vídeo, que
posso falar outras coisas, não sei, que eu posso lembrar no meio do caminho. Então, por favor, gente, fique até o final do vídeo, deixa o vídeo mutado, mas fique aqui comigo. Dá pra ver que o Paul às vezes se assusta com algumas coisas e o Rick Rubin mostra pra ele que ele fica, nossa, não lembrava disso. É bem esse sentimento e é muito bom, porque, tipo, óbvio que é difícil lembrar de tudo que tu viveu, então, claro que em momentos muito memoráveis tu vai lembrar de algumas coisas, mas de outras é bem complicado de lembrar. Dica pro Paul, faça um diário, conte tudo no seu diário. Essa série também, eu sinto que ela é bem, assim, uma companhia pro livro que vai sair do Paul sobre as letras das músicas dele, né? Eu sinto que eles andam juntos, assim, numa mesma estrada. Porque ali na série tu vai escutar o Paul comentar só de algumas músicas pelo tanto de horas que eles talvez tinham disponíveis, né? E no livro ele vai ter um pouco mais tempo de dar uma destrinchada, falar mais um pouco, lembrar de algumas histórias ou alguma coisa assim. Então, eu sinto que a série e o livro vão andar bem juntos, assim, de tipo, mas eu lembro de ter visto isso no livro, aí volta na série, ou eu lembro de ter visto isso na série e aí volta pro livro. Eu acho que vai ser uma coisa bem interessante que vai acontecer, de tipo, meio que se ligarem, sabe? E eu simplesmente adoro ouvir o Paul falando sobre tudo. E ele sendo totalmente muito fofo e carismático. É isso, eu realmente me senti como se eu estivesse numa conversa assim, entre amigos. Não me senti uma intrusa. Por incrível que pareça, eu não me senti uma intrusa nessa conversa. Eu senti que eu fazia parte da conversa, sabe? É um sentimento meio estranho, mas era tipo, nossa, eu posso fazer parte dessa conversa. Eu pensei em outras possibilidades de botar outras pessoas ali pra comentar. Assim, sei lá, é que o Rick Rubin parece bem fã mesmo. Então, tipo, sei lá, botar um fanático pelos Beatles. E é um exemplo, tá, gente? É um exemplo. De botar, tipo, um fanático pelos Beatles e o fanático ia encher o Paul de perguntas. Se fosse o lado dos jornalistas, os jornalistas iam acabar perguntando sempre as mesmas coisas que acabam perguntando em entrevistas. Então, escolher um produtor foi uma boa escolha, porque, tipo, é o que eu falei antes, ele fez as perguntas nas horas certas, ficou calado nas horas certas. Tu realmente sente numa conversa, até lembrei, porque tem uns momentos que tem aquele silêncio estranho, sabe? De tipo, deixa eu pensar na próxima coisa que eu vou falar. Sempre tem um pouco disso, né? De tipo, deixa eu pensar um pouquinho no que eu vou falar. E isso tem no documentário e isso deixa bem mais, eu acho que deixa bem mais humano, que realmente faz tu sentir, nossa, isso é realmente uma conversa com o Paul. Não com o Paul McCartney, mas com o Paul, entendeu? Com a pessoa Paul, não com o famoso Paul. Foi isso que eu senti. Agora, antes de começar com spoilers, eu até fiz anotações pra não esquecer o que eu ia falar. Eu vou ler o nome dos episódios, pra quem quiser saber o nome dos episódios. O nome do primeiro episódio é These Things Bring You Together. O episódio 2 é The Notes That Like Each Other. O episódio 3 eu só tenho a tradução do episódio, a tradução do nome, que é As Pessoas que Amamos Estavam Nos Amando. Episódio 4, Like Professors in a Laboratory. Falei tudo enrolado. No episódio 5, Could You Play It Straighter? E no episódio 6, The Long and Winding Road. Agora, botando aqui aviso, quadrado vermelho, porque eu vou começar a falar de alguns spoilerzinhos. No primeiro episódio, a gente fica sabendo de alguns apelidos.
alguns apelidos, tipo, por exemplo, o Paul chamava o John de Quatro Olhos e o John chamava o Paul de peito de pomba. Aí, entenda como você quiser, mas até eu vi no Twitter que até eu imagino que seja por causa disso. O Paul, quando ele faz assim, ele fica, ele fica com o peito todo bizarro, parecendo realmente uma pomba. Então, o John não estava errado nesse apelido. Então, agora, quando eu quiser falar mal do Paul, eu vou chamar ele de peito de pomba. Achei muito legal a história sobre Michelle, que era uma coisa que eu não sabia. E Michelle nasceu de uma musiquinha que o Paul tocava em festas pra impressionar garotas e ficar parecendo que ele era francês. E ele botava gola rolê pra parecer francês. Então, tipo, esse é o Paul McCartney, galera. Tem histórias clássicas como que o Mal Evans diz assim: Paul, passa o sal e a pimenta, e ele, Sgt. Pepper. É tipo isso. Tem essas histórias, mas talvez algumas pessoas não conheçam essa história. Eu achei muito legal isso, que é sobre o vinil do Sgt. Pepper, que eles falaram que eles queriam também que o vinil fosse uma experiência para quem fosse comprar, de tipo, a pessoa pegou um ônibus, juntou o dinheirinho para poder comprar aquele vinil, aí vai indo pra cá, volta para casa olhando todas as letras das músicas, os nomes das músicas, e aí depois quando chega em casa abre assim o vinil e porra, uma fotona, e depois aqueles trocinhos de destacar e cortar. Então eu gostei muito que ele falou que a ideia era o vinil também continuar a experiência que eles tiveram no estúdio. Eu achei interessante que ele falou de Thinking of Linkin, que é uma música que ele escreveu com o George, que eu entendi, eu espero que eu entendi certo, que essa música veio de propagandas do cinema, que eles gostavam de ir no cinema, e aí tinha alguma propaganda que tinha a ver com Linkin, e aí eles escreveram meio que essa música, e no Anthology o George falou, você lembra dessa música, e tocou pro Paul. Eu gosto que em vários momentos o Paul começa a criar músicas do nada, assim. Tem um momento que eles estão ouvindo While My Guitar Gently Weeps e eles tiram a voz do George e o violão e deixam só o baixo e a bateria, eu acho, assim, né, só pra ouvir. E aí o Paul começa a criar uma música em cima disso, e aí eu acho que é aí que mostra como esse cara, ele até o último respiro de dentro dele ele vai criar uma música, porque tudo pro Paul é música, tudo pro Paul é composição, então eu gosto bastante disso. É uma coisa que era óbvia, eu acho, mas tipo, ver isso acontecendo é tipo, nossa, ele é demais. No episódio 2 a gente tem o Paul no piano tocando algumas coisinhas e o Paul canta uma música nova chamada Life Can Be Hard. Ai, gente, eu não sei quem assistiu, mas eu chorei. Eu chorei ouvindo o Paul cantando essa música. Eu achei a melodia. Eu acho que a melodia me tocou mais do que a letra, porque a letra ainda tá meio que não terminada, né? Mas a melodia que ele toca no piano é tipo, nossa, muito bonita mesmo. Eu chorando assim, ai meu Deus, Paul McCartney, por que você faz isso comigo? Ai, como eu te odeio. Eu me senti bem assim. Mas esse é o ponto, de novo, de tipo, sabe, ver ele criando e no futuro poder voltar, no futuro próximo, espero, né, Paul McCartney,
voltar nessa música e falar assim, nossa, olha como ela era e olha onde ela chegou. Acho que é uma coisa que é bem legal. E o bom que ele mostrou isso pra nós, abriu o seu coraçãozinho pra nós. Muito obrigada, Paul McCartney, você é incrível. Depois, no episódio 3, eu botei de novo o pensamento do comprador, que é uma coisa que eu quero voltar no vinil do Sgt. Pepper, que ele cita o Phil Spector, que ele diz assim, por que tu vai fazer um single que um lado é uma música e do outro lado é outra música que nem vale a pena, sabe? E eu gostei que ele falou assim, mas se eu comprasse um single e aí de um lado é a música e do outro lado é a música instrumental, eu ia ficar puto. E com razão. Então, eu vejo assim que o Paul tem muito esse pensamento do outro lado, porque ele já teve do outro lado e ele não gostaria de ser enganado pelas pessoas por causa disso. Então, eu gostei e por isso que eu anotei, porque eu achei bem interessante. A gente descobre um pouquinho mais do cérebro do Paul McCartney. Eles também comentam sobre singles, que a maioria dos singles dos Beatles são, ou todos, só que agora eu não tô lembrando, mas a maioria dos singles dos Beatles não tem no álbum. Então o Rick Rubin pergunta se isso era alguma coisa comum ou eles que começaram isso. Mas agora eu não lembro se o Paul respondeu essa pergunta ou ele meio que se perdeu no meio da pergunta, que é uma coisa bem comum. E aí ele começa a falar de outra coisa e esquece do que ele realmente queria falar. Mas é uma coisa que eu sempre achei bem interessante. Óbvio que o Paul agora não faz muito isso, porque não é mais tão comum. Mas ele podia ser o diferenciado, né? Fazer single aqui que nem tá no álbum e é isso. Mas eu acho que talvez as gravadoras agora, hoje em dia, demandem dos artistas colocarem singles que estão no álbum pra conseguir vender o álbum. Então, talvez não seja uma coisa, por isso que ele não faz mais. Eu achei interessante que ele também falou um pouco sobre as aulas de composição que ele dá no LIPA, que é a antiga escola que ele estudava, né? Que agora virou uma universidade, a Universidade de LIPA. Ele contou um pouquinho do que ele fala pros alunos, que com as turnês, por exemplo, a turnê com o Roy Orbison quase sempre termina as músicas com grandes notas ou um grande desfecho e essas coisas. E o Paul disse que, não obrigatoriamente, mas que é interessante fazer esses finais assim, porque aí a plateia que tá ouvindo ou assistindo sabe a hora de bater palma. Que ele até, quando ele fala sobre Maybe I'm Amazing num episódio mais tarde, ele fala assim que quando chega naquela parte que ele meio que para por alguns segundos, as pessoas tudo bate palma e ele, calma galera, não terminou, segura aí. E eu achei isso interessante porque muitas das músicas do Paul tem mesmo assim uma finalização, tipo, pá, acabou galera, agora sim, pode bater palma. Então eu achei bem interessante ele falar sobre o que ele ensina nas aulas de composição dele, porque a gente não sabe o que acontece lá. Eu só sei que os alunos apresentam as músicas pro Paul e o Paul dá alguns pitacos, aí ele fala, você não precisa aceitar, mas ele dá a opinião dele sobre as músicas que as pessoas estão escrevendo. Eu gostei no episódio 4 que eu gostei bastante da série, que ele fala bastante do George Martin e reafirma a importância dele pras coisas malucas que os Beatles conseguiram fazer. Trazendo a música clássica, já que o George Martin era mais pra esse lado clássico e
gravação de álbuns de comédia. Então é muito interessante ver o Paul falando sobre o George Martin. Eu achei engraçado que ele falou sobre o ringorismo, que é uma palavra que eles sempre falam, que é as coisas que o Ringo fala meio que aleatoriamente, que não faz muito sentido, tipo, a Hard Day's Night e tudo mais. Então eu achei bem interessante ele falar um pouco do ringorismo, que fez eles escreverem músicas como A Hard Day's Night e Tomorrow Never Knows. Então, o Ringo é maravilhoso, simplesmente assim não tem muito o que falar, né? Ele é o patrão de todo mundo, ele manda em todos vocês nem sabem. Ele também falou sobre o Ringo ajudar os Beatles em Hamburgo. Aparentemente o Pete Best não pôde participar de algum show, e aí eles trouxeram o Ringo, e aí quando o Ringo entrou na música eles falaram, e o Paul pensou tipo, nossa, a gente tem que ter esse cara na nossa banda porque ele é fantástico. E eu concordo. E outro ponto que eu queria falar, que não é muito o que ele falou, mas o que eu sinto, ele toca, o Ricky Rubin toca Check My Machine do McCartney 2. E eu sinto muito que o Paul ama o McCartney 2. Eu sinto assim que ele, tipo, queria que todo mundo amasse o McCartney 2 do jeito que ele ama. É esse sentimento que eu tenho. Não sei se vocês têm esse sentimento, mas eu tenho esse sentimento de tipo, nossa, ele queria que todo mundo amasse o McCartney 2 assim como ele ama. De tipo, ele... Nossa, quando começa a tocar Check My Machine, ele fica tão feliz que é muito legal ver ele assim, sabe? De tipo, nossa, essa música. Sabe, sei lá, eu não sei, eu sinto muito que o Paul ama McCartney 2 e ele não está só, eu também amo. A gente tá junto, Paul, nessa. Eu gosto que o Paul toca I Lost My Little Girl, que é uma música que ele escreveu quando eu tinha 14 anos. Claro, ele toca a versão que ele canta no MTV Unplugged. É MTV Unplugged? Agora minha memória falhou. Mas é uma música que ele toca no MTV Unplugged, uma versão que ele toca lá. Porque tem outras vezes que ele já cantou essa música, ele cantou num estilo diferente, mas eu sinto que ele foi lá pesquisar no MTV Unplugged. Eu gostei. Uma coisa que eu gostei dele, que ele chamou ele mesmo de hippie farmer, de tipo fazendeiro hippie. Eu gostei desse novo nome, mas infelizmente Paul Fazendeiro é muito melhor. Não quer dizer que eu vou trocar meu Paul Fazendeiro, mas hippie farmer é um bom jeito de falar sobre a época do Paul e da Linda. Na fazenda, curtindo a vida e isso aí. No episódio 6 eu não anotei muita coisa porque eu fiquei prestando mais atenção, mas eu tenho uma fanfic. Ele fala sobre a nota que ele toca no piano no final de A Day in the Life, e que ele disse que é uma nota que tu toca assim por bastante tempo, depois larga e ela continua e vai se modificando e tudo mais. E eu senti que eles usaram poeticamente isso, de tipo assim, a série termina do nada. Essa é a primeira coisa, a série termina do nada, termina com essa nota infinita. E é isso que eu sinto, sabe? De tipo, o trabalho do Paul e as composições dele, a harmonia, essas coisas, não terminaram ali. Eu senti que era meio que nessa pegada, mas também senti que é aquele famoso troço dos filmes da Marvel, de tipo, Capitão América volta no próximo filme. Eu senti tipo, o Paul McCartney volta pra próxima temporada. Eu não acharia ruim se tivesse outra temporada, eu acho que isso é uma coisa que dá pra aproveitar bastante. Eu imagino que tem bastante coisa que eles talvez deram uma cortadinha. É uma pena, porque
quer ver absolutamente tudo. É isso, eu sinto assim que tem uma possibilidade de ter uma segunda temporada, talvez falando um pouco mais sobre a carreira solo. Eu vi as pessoas nos reviews falando, tem pouca música do Paul solo, mas eu não sinto que é pouca música do Paul solo, é pouca música do Paul solo que as pessoas da mídia geral conhecem, entendeu? Porque tem muita coisa ali que é bem assim, quem gosta mesmo sabe. Mas eu acho que podia fazer uma segunda temporada só com músicas solos do Paul, eu acho que funcionaria bastante, funcionaria bem e nossa, eu acho que dá bastante pra reaproveitar e fazer mais coisa em cima disso. E é isso. Eu quero saber aqui nos comentários o que vocês acharam do Macaroni 321. Se vocês já assistiram ou ainda não assistiram, ou vai esperar alguém fazer a legenda em português, porque não tem legenda em português, é 100% em inglês. Então, tem algumas coisas que eu não sei se eu entendi certo, mas espero que sim, porque a minha versão era sem legenda em inglês, então tive que treinar meu inglês, né? Faz inglês pra quê? Pra ouvir o Paul McCartney falar, é isso aí. É isso, comentem aí embaixo o que vocês acharam, façam suas reviews aqui nos comentários, que dessa vez eu prometo que eu vou ler, é que eu tava bastante ocupada com muita coisa, tem muita coisa pra postar dos Beatles, né? Então acaba acontecendo muitas coisas. Não esqueça de dar seu like, de assistir os outros vídeos que vão aparecer aqui perto da Aninha. E não se esqueça de se inscrever no canal e ajudar essa produtora de conteúdos. Ai, que nome, que nome. E comentar. E compartilhar com pessoas que talvez vão gostar de de ouvir esse review sobre o Macaroni 321. E agora a próxima série que temos para esperar é The Beatles Get Back. Que eu tô bem ansiosa. Saiu uma entrevista recentemente com Peter Jackson que tipo fez eu ficar, meu Deus, eu preciso disso. Então a próxima review que a gente vai ter, assim, sobre séries, vai ser lá no Peter Jackson, lá no The Beatles Get Back, só em novembro, então review só em novembro. Mas a gente pode pensar em outras coisas pra fazer, reviews de outras coisas. Tem alguns filmes dos Beatles que faz muito tempo que eu não assisto, então fazer review deles vai ser fácil. E é basicamente isso, eu não sei mais o que falar. Realmente espero que vocês tenham gostado da minha opinião sobre o Macaroni 321. Como eu disse, quero ouvir a opinião de vocês, porque eu gosto de saber o que os outros pensam. Não levem a minha opinião como 100% certa, obviamente não é. Então, se você tem a possibilidade, assista a série e tire suas próprias conclusões, como sempre. Mas não perca isso, porque virou tipo uma série que todo o Beatlemaniac tem que assistir. Então assista a série, não perca a série e faça de tudo para assistir essa série. Pelo amor de Deus, vocês não vão perder nada vocês não vão perder seu tempo com ela, porque ela é simplesmente perfeita. Então, nos vemos no próximo vídeo semana que vem. Tchau, tchau!